Na comunidade docente, há uma insatisfação com o sistema educacional e as atuais condições de trabalho nesse ciclo não facilitam a motivação e a criação de vínculo com as escolas e os alunos. Os profissionais da educação apontam a existência de lacunas na formação inicial dos professores, que nas condições atuais nem sequer são resolvidas nos momentos de formação continuada. Essas lacunas estão ligadas ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que considerem as especificidades dos alunos. Existe uma pedagogia específica para essa etapa de ensino? As universidades estão trabalhando em pedagogias que preparem os professores para formar pessoas que respondam às necessidades da sociedade atual e futura? Curiosidade é um fator essencial para que as discussões sobre as questões das disciplinas possam acontecer em sala de aula. Manter essa curiosidade, portanto, perpassa muitas vezes, e sobretudo na transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, para uma reavaliação pelas professoras e professores de como as questões disciplinares podem ser desenvolvidas em sala de aula. A maioria deles chegam com mais interesse no sexto ano, chegam com mais interesse e saem com menos interesse no nono. A estratégia pedagógica, que muitas vezes funcionava nos anos iniciais, onde as atividades eram todas propostas de cima para baixo pelo adulto, deixam de funcionar porque o jovem começa a questionar o que ele está fazendo ali. A partir do sexto ano, como ele já começa a ter um pouco de opinião formada, né, de saber um pouco o que quer e o que não quer, tem atividades que eles já não querem mais participar tanto. Do jeito que tá, a sala de aula é um momento artificial. A vida real, ela acaba sendo transposta para outro momento. Eu vivo depois. Por exemplo, quando eu me interesso pela matéria, eu vou atrás, aí eu me empenho bastante, dou uma pesquisada fora de hora. Mas quando eu não gosto muito, eu não ligo muito, eu só passo na escola mesmo. A sala de aula é onde eu tenho que estar para aprender aqueles conteúdos, para ouvir aqueles conteúdos, o professor que tem que transmitir o conteúdo, o aluno que tem que ouvir, mas é artificial. É muito recorrente a fala dos estudantes dizendo que eu não vou usar isso para nada na vida. Matemática também ajudaria a contar dinheiro. Português também, quando for fazer coisa. História também. História não. História não. Então, eles estão relatando, eles estão denunciando de que eles não estão vendo significado nisso. E a ideia é outra, eles passam muito tempo dentro da escola. Aquilo precisa ser real. Então existe uma preocupação importante em construir significado na aprendizagem para o jovem, em dar protagonismo. Ele quer discutir o seu projeto de vida, quer construir o seu percurso. E se a proposta pedagógica estiver descasada com essas prioridades, o jovem vai se desinteressar? Eu nem sabia o que era projeto de vida. Você pergunta o que é a matéria projeto de vida para um professor de sala, ele, dá o que você quiser, sabe? E muita gente ainda tem a visão de que é só pegar uma turma e passar a matéria no quadro, mas não é assim, tem a presença, tem que conversar com o aluno, é outras coisas além de só passar a matéria, até porque ninguém entende uma aula só com coisa no quadro. Ele chega na sala, passa a atividade, fala 2 minutinhos só praticamente e senta. Aí eu não entendo direito. E aí, esse professor, ele tem pouco tempo com a turma, tem que se dividir em várias turmas e várias escolas, pouco consegue dialogar com seus colegas, mas ele precisa mostrar que está fazendo o trabalho dele. E aí, como que ele consegue fazer isso? Diante do que a gente está chamando de processo educacional, para ele se sentir mais confortável, a ferramenta, né, a estratégia que ele acaba utilizando é da transmissão de conteúdos. Os próprios alunos, né, acabam sentindo também que a aula é isso. A aula é quando o professor está falando. No meu caso, parece que eles falam e eu não entendo muita coisa. Parece que eles falam de um jeito que eu acabo não entendendo. Não sei se é eu que estou muito atrasado nisso. Aí eles falam, eu entendo. De 10 palavras que eles falam, eu entendo 5. E aí a gente se pergunta o que aconteceu também para a gente não valorizar outras formas de aprendizagem. Sabe essa forma de aprendizagem que é colocar a mão na massa e aprender enquanto está fazendo? E que tem um super significado?
E que é aquilo que a gente vai se lembrar quando a gente for contar essa história para alguém. A gente vai contar daquela aula que foi super gostosa, que você fez uma oficina, que você organizou uma feira de ciências, que você fez um projeto de artes, que você colou cartazes, que você fez um mapa. São dessas aulas que a gente se lembra. E aula de ciências, que não precisa ficar mexendo com os frascos. Uhum. Isso é muito legal. Mas aprende mais o corpo humano e tal, né? Ele só fala. Ciências aprende, tinha que pegar mais, né? Tem, tipo, ciências que de vez em quando tem 2 aulas. 2, uma aula, tinha que ter mais. Que eu não sei se é o que ele tá querendo dizer, é que essa é legal a casa lá, sabe? Que nós mexemos... Tipo, tinha que ter um laboratório só dela, só dessa aula só. Laboratório, nós fazemos a mistura lá, isso faz fogo e vai... Aqui tem laboratório? Não. Nossa, é tipo dentro da sala, só que tem uns bonecos de coisa assim, tá? Tem uns bonecos abertos no meio. Mas né, nunca mexe com esses bagulho de frasco, assim, de misturar os bagulho. Mas nós temos todos os frascos, na medida, tudo bonitinho. Fica dentro da nossa sala. Mas nunca vi mexer. Todos gostam de desafios. Nós gostamos, os jovens gostam, e na adolescência isso é muito legal, muito interessante. E isso aplicado em sala de aula é algo que pode motivar os estudantes a responderem aquelas perguntas, a descobrir algo novo e a descobrir por si e não ter entregue nas suas mãos. Se eu quero que o meu aluno faça uma pesquisa, mas se eu me mantiver preso a uma pesquisa que seja extremamente tradicional e de só fazer uma pesquisa e entregar um papel escrito, talvez eu torne esse momento de pesquisa extremamente desinteressante. O que tem se dito é assim: a informação está aí para todo mundo, então as pessoas podem olhar essas informações, ler sobre essas informações, ouvir sobre essas informações. E aí, qual seria o papel do professor? O trabalho com atividades investigativas e, portanto, em que os alunos não apenas realizem planos para avaliar uma situação, mas também tenham que explicitar esses planos para os seus colegas em processos argumentativos, podem garantir a manutenção do interesse dos estudantes pelas questões que são apresentadas em sala de aula. O ideal seria que a escola, como uma equipe, como um trabalho em equipe, pensasse quais são as melhores formas de ensinar para esse jovem que vive no contexto hoje que a gente vive, que é tudo muito rápido, que eles mudam de uma rede para outra, que a capacidade de concentração num livro ela é muito menor, porque o mundo nos instiga a estar sempre correndo atrás, né? Então, se ele pega uma apostila ou ele pega um livro e começa a escrever o conteúdo desse livro na lousa e pede para os alunos escreverem isso no caderno, ele está só mudando a informação de lugar. Por isso que tem que ter mais tempo para fazer as lições, por causa que de vez em quando o professor passa e não dá tempo de copiar a matéria. Aí não dá para lembrar. Aí ele fala que vai cair na prova. Aí tem que copiar a qualquer custo. Tem que tirar foto da lousa inteira e tem que fazer em casa. Então, quando a gente faz uma aula diferente, o aluno até estranha. Nossa, parece que eu nem tive aula hoje, o professor nem falou tanto que a gente está acostumado com essa aula expositiva de transmissão de conteúdos. O Brasil sempre teve uma cultura de quanto mais conteúdo, mais o aluno aprende. Isso não é verdade mais. Não é uma questão de ter mais ou menos disciplinas. É saber exatamente quais são as aprendizagens importantes que o adolescente, nos anos finais, precisa ter, desenvolver, para que ele possa ter, esse adolescente, o amadurecimento necessário na perspectiva de desenvolver o seu projeto de vida. E ingressar no ensino médio com as aprendizagens essenciais, com a maturidade e a autonomia que vai lhe permitir aprender ao longo de todo o ensino médio. Se eu quiser trabalhar em alguma área de ciências, eu tenho aqui o estudo para eu poder me interessar e me especializar depois na área. Mas não tanto na vida adulta, é mais na acadêmica. Por exemplo, não te ensinam a pagar uma conta.
Eu não sei pagar uma conta. Se eu perguntar pra minha mãe, eu nunca vou aprender. Vou aprender na marra. Ou como fazer uns primeiros socorros. Eu não sei. Olhar pulso, essas coisas. Ou então cozinhar. Você imagina comigo, você conversando. Você conversa muito. Você é um vendedor. Isso. Vamos supor um vendedor de carros. Aí você não tem que conversar muito bem com a pessoa, não, esse carro é isso, é isso, é isso, o motor é isso, os freios é isso, aí, entendeu? Aí aqui na escola, eles acabam cortando a gente nisso. Eles falam, não, fica quieto. Aí eles estão matando uma profissão que nós podemos ter mais pra frente. Um vendedor de carro, uma empresa grande, entendeu? Aí é isso que eu acho. Como ser adulto, sabe? Não só na vida acadêmica. E o projeto de vida, ele não precisa ser algo para o futuro. Ele pode começar a ser vivenciado no presente. A gente também precisa se preocupar com o que esse jovem está fazendo agora. Então, colocar situações para ele resolver, oportunizar que a escola esteja presente na comunidade e que esse jovem construa uma solução em conjunto com a sua comunidade, pode ser uma forma também dele entender o que ele é capaz de fazer. Então, como é que ele pode agir desde muito pequenininho para cuidar da sua escola, para apoiar e ajudar a sua família, para cuidar do seu bairro, para cuidar do planeta, para cuidar do ambiente. As aulas de qualquer disciplina que seja não devem ficar restritas ao dia a dia dos alunos. É essencial que a escola possa apresentar aos estudantes um mundo para além daquele no qual eles já vivenciam. Hoje, o professor ele está realmente muito desafiado, porque ele tem que se perceber verdadeiramente como mediador, e não mais aquele repassador de conteúdo. Aí a gente cai na formação de professores, quer dizer, os professores são formados pelo modelo antigo pelo qual eles mesmos foram formados, isso faz parte da vivência deles, né? E eu acho que, claro, sempre há choque de gerações, e isso até não é negativo em si, mas às vezes a linguagem é muito diferente, né? A linguagem que nós mais velhos, ou mesmo professores nos seus 30 anos, enfim, trazem é muito diferente dos nativos digitais que nasceram já, né, com toda a tecnologia. A sala de aula do século XXI não pode ser mais aquela sala de aula única e principalmente com alunos enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, um professor em pé, ensinando conteúdos, muitos dos quais já estão na internet, em várias redes, que os alunos poderiam até aprender por outros caminhos. O que nós precisamos é ter uma sala de aula dinâmica, onde os alunos possam trabalhar de acordo com o conteúdo daquele momento, ou com as aprendizagens ou habilidades que eu quero desenvolver naquela aula, eu tenha o ambiente arquitetônico favorável a isso. Bom, aqui na escola não faz muito trabalho em grupo, não. A gente só teve 2 aulas em grupo. Não, 3. 3. Bem difícil. Por que é mais legal trabalhar em grupo? Por causa que um ajuda o outro, aí vai indo. Do que ficar fazendo tudo sozinho. Como é que eu vou desenvolver colaboração, que é tão importante para viver no século XXI, saber trabalhar em rede, saber trabalhar em equipe, se eles estão estudando enfileirados? Tem aquela historinha que diz que a única coisa se você entrar na máquina do tempo, a única coisa que um cara da Idade Média, se cair aqui não vai estranhar, vai ser a escola, né? Se vier um monge da Idade Média e cair aqui na maquininha do tempo, a única coisa que ele não vai estranhar, ele vai chegar e falar, isso aqui é escola. Isso aqui é sala de aula, né? Então, porque não mudou tanto assim. O que nós precisamos oferecer a esse adolescente nos anos finais, assim como a criança nos anos iniciais e ao jovem no ensino médio, é uma educação plena, uma educação integral, uma educação que promova o seu desenvolvimento pleno, né? O que está posto com muita clareza no artigo 205 da Constituição brasileira, que fala no desenvolvimento pleno da pessoa, e no artigo 2º da LDB, que fala no desenvolvimento pleno do estudante. Então, nós precisamos sair de uma educação conteudista para uma educação com significado, uma educação que desenvolva plenamente a pessoa e a prepare ao término da educação básica para que ele possa exercer a sua cidadania e esteja apta também a desenvolver atividades laborais e a ingressar, eventualmente, seja no ensino superior, no ensino tecnológico, de tal maneira que ele possa dar continuidade aos seus estudos.
As escolas estão sendo convidadas cada vez mais a assumir papéis que antes eram das famílias, tais como o desenvolvimento das competências socioemocionais, a discussão da cidadania, a discussão de questões de gênero, de religião. E isso nem sempre é tema das formações iniciais dos professores. A BNCC, ela passa de um paradigma conteudista do currículo para um paradigma baseado em competências, né, para o desenvolvimento de competências. Não que o conteúdo não seja importante, mas com a rapidez, né, da evolução tecnológica, é muito mais importante que a gente prepare os nossos jovens para se adaptarem aos novos contextos surgidos a partir dessa evolução tecnológica do que aprender o conteúdo de uma tecnologia que daqui a alguns anos vai se tornar obsoleta. Isso não foi discutido com o professor. Ninguém discutiu comigo a BNCC. Eu não tive nenhuma reunião municipal ou estadual para discutir BNCC. A comunidade escolar não foi escutada. Houve uma discussão? Houve. Mas as pessoas participaram de fato? Não. Então, se a discussão tivesse sido maior, talvez o impacto tivesse sido menor. Então, talvez a base assuste porque ela é volumosa, ela é grande, a discussão não foi feita adequadamente. Ele vem trazer um diálogo mais das perspectivas socioemocional dos alunos, coisa que estava adormecida. Eu acho que por isso que nós chegamos nessa falência do ensino fundamental 2. Então, eu acho que a base, ela traz, na verdade, uma abertura de olhos para o professor. Aquele professor que estava ali um pouco na mesmice, né, só no vamos abrir o livro e seguir daqui para frente, e traz um pouco, vamos remexer um pouco isso, porque não dá para ser só o livro, a gente tem uma gama de coisas acontecendo no mundo que precisam ser trazidas à discussão, que precisam ser trazidas à tona. Considerando o novo documento curricular, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, penso que temos aqui uma grande oportunidade para reavaliar a formação dos estudantes que vão se tornar professores, já estão se tornando professores, ao mesmo tempo que esses professores em formação podem e devem avaliar essa proposta curricular, entendendo os avanços e os limites que ela nos traz nesse instante, né? Mas é principalmente entendendo que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai viver num outro cenário muito diferente do cenário, por exemplo, em relação ao qual eu fui formado. Por isso eu retomo a questão do vínculo, da importância da gente entender esse vínculo e de que esse aprendizado, de que esse ensino tenha significado para ambos os lados. Tem 2 irmãs que faltaram uma semana da minha aula, eu falei, por que você faltou? Não veio a semana? Tá tudo bem? Nossa, professora, você foi a única que perguntou por que a gente faltou. Então, eles se sentem felizes quando eles são notados, né? Tem muita criança invisível aos olhos do mundo. Ontem, por exemplo, eu estava mal, na última aula. E, chegou um professor e me perguntou se tinha acontecido alguma coisa, entendeu? Quem sabe a gente consiga até avançar e fazer com que professores e estudantes se sintam bem, se sintam não só pertencentes, mas tenham bem-estar mesmo, tenham felicidade enquanto estão ali aprendendo, estudando e na escola, que é o seu local, tanto de trabalho quanto de estudo. A sala de aula típica no Brasil é muito heterogênea. Isso porque o Brasil é um país muito desigual, porque a gente incluiu rapidamente um grande contingente de pessoas que antes estava excluída do sistema educacional para dentro da escola e que trazem outras referências, outras necessidades, e porque o mundo passou por uma mudança muito profunda em termos de comunicação, de tecnologia e de costumes. Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua peculiaridade. E aí fica difícil você abranger, você precisa trabalhar no meio. Então, sempre aquele que faz muito pouco ou aquele que faz muito, sempre fica faltando para esses dois. O meio você leva, só que o que está sobrando e o que está faltando, você não consegue. Então, essa questão de heterogeneidade é uma coisa que precisa ser muito pensada pela escola, porque se você quer diminuir seus índices de evasão, de violência, de abandono escolar, se você quer que seus alunos façam parte do projeto, você precisa ser uma escola que dialoga. Ninguém vai conseguir 100% de sucesso o tempo todo e nem a curto prazo, mas cada porcentagem que se aumenta nessa sua rotina diz muito da diminuição da violência lá fora e das perspectivas de vida desses alunos. O que importa é a gente entender que nós também, escola, temos os nossos defeitos.
e que nós precisamos nos aprimorar sempre. Nós somos, de certa forma, detentores de um certo saber, mas nós não somos detentores do saber da vida toda. E esse aluno tem um saber, essa comunidade tem um saber. Se eu estou inserida nela, eu preciso conhecer tudo isso e trazer um pouco para mim, e trazer um pouco deles para a nossa rotina. Então, acho que isso ajuda a quebrar um pouco essa questão. Trazer para a gente vir, então, chegar um dia a ser uma escola de verdade plural. Não é um avanço tão simples. Eu acho que a gente às vezes pode chegar a 10 anos de gestão tentando fazer o mesmo trabalho, com o mesmo raciocínio, e ainda assim você não está na metade do caminho. Mas eu ainda fico com a proposta que é melhor metade do caminho do que nunca ter saído de lá. Então eu acho que às vezes dói até na gente, certo? A gente apontar as nossas feridas, né? Mas se a gente não apontar as nossas feridas, a gente não sabe até onde dói para poder curar. Existe uma casta ainda dominando a escola pública, né? Uma casta de pensamento dominando a escola pública. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de avançar.